às vezes alguns adultos esquecem, amanhã é celebrado o dia do folclore. E muitas das vezes a gente, no nosso dia a dia, né, a gente acaba brincando alguma coisa ou outra e a gente esquece do folclore brasileiro e as peças que lá na nossa infância nós lembrávamos, né, de tantos personagens, né, Natália? Muito bom dia a você. Amanhã é celebrado o dia do folclore. Quantos personagens, né, nós lembrávamos e nós devemos celebrar diariamente? Bom dia, é um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto que é tão importante, igual você falou. Às vezes a gente esquece, mas a nossa cultura mostra isso, né? E fala sobre o folclore. Esses dias eu perguntei pra uma criança, mas você tá andando aí de costa igual curupira? Ela me olhou assim, mas o que é curupira? Eu falei, você não aprendeu ainda o que é curupira? Ela, não. Isso acontece muito, Natália. Sim, acontece muito. E é engraçado que às vezes a gente atribui só a criança, mas também os adultos, né? Os adultos às vezes não lembram, não falam. E às vezes também, igual você falou, a gente atribui o folclore só ao Saci, ao Curupira e Yara. E na verdade o folclore, É a muito palavra, mais. exatamente, a palavra folclore, ela é de raiz inglesa e ela é uma cultura de um povo. E a história que vem do folclore, de algumas histórias que a gente conhece, como João e Maria, Rapunzel, vem dos irmãos Grimm. E eles, o que que eles faziam? Eles eram camponeses e eles pegavam as histórias das pessoas, o que elas contavam e virou o que a gente tem até hoje, que a gente conversa até hoje, que a gente conta para as crianças, que é a nossa literatura infantil, né? Que a gente ensina tanto em sala de aula, essas historinhas que às vezes a gente acha que é só uma historinha, mas na verdade é a cultura de um povo. E, né, durante esta semana, na próxima semana, a cultura está realizando algumas atividades, né, em celebração a essa data, para manter sempre viva essa data na memória das crianças e adultos. Sim, isso mesmo. Nós estamos, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura estão em parceria para que cada vez mais a gente fomente sobre isso. E tem um teatro que tem sido apresentado nas escolas, que é o Lobo que Queria Ser Bom, da trupe Triquelê, de histórias, da cultura, e tem sido muito legal. A gente vê as crianças reagindo e o teatro é cultura, né? O teatro é cultura e muitas crianças, muitos adultos, muitas pessoas nunca tiveram acesso a isso. Então, ter isso dentro das nossas escolas é muito bom. E o que as crianças mais comentam depois de assistir, depois de conhecer o folclore, ter o primeiro contato, né, com essas histórias, com esses enredos? Eles ficam encantados. Isso é muito legal porque realmente é o brilho no olhar da criança, de conhecer uma história nova, de entender o porquê daquilo, o porquê também de culturas brasileiras, né? Regionais, igual nós temos aqui no Mato Grosso, o siriri, o cururu, a viola de coxo, coisas que são tão importantes e que às vezes são esquecidas por nós. Então, quando a criança ela é exposta a isso, ela realmente adquire conhecimento, ela adquire cultura. E a gente também tem que pensar que a criança ela não merece só os cuidados básicos, ela precisa ser exposta a isso. Então, para eles é muito significativo e para a gente também, né? É interessante quando você fala que não é apenas os personagens, né? Não são apenas os personagens que a gente muitas vezes lembra quando criança, né? Do Chapeuzinho Vermelho e tal, mas também toda a cultura de um povo, os mitos, as lendas, aquelas histórias de antigamente do pessoal do sítio, de assombração, né? Sim. Que fazia ali uma fogueira para contar, algumas situações que o pessoal falava assim, isso aí é uma, como que eles falam? É como se fosse assim uma crença, né, até mesmo de coisas assim que muitas vezes você fala assim, não tem nada a ver com folclore e tem a ver, né? Até mesmo quem usava o benzimento, né? Tudo isso também engloba o folclore, principalmente de uma região. Com certeza. É igual a gente falou, né? A raiz da palavra é cultura de um povo.
Então, tudo que é cultural daquele povo é folclore. As parlendas que a gente ouvia, o que a gente falava quando criança, os nossos pais, os nossos avós, as cantigas de roda, As superstições. exatamente, as superstições, tudo isso são coisas que o folclore engloba e que é importante para que exista esse acompanhamento, as crianças sejam expostas a isso, porque tudo que não é lembrado um dia vai ser esquecido. E a gente precisa fazer com que exista essa lembrança de algo cultural e algo que é tão bom. Isso fala sobre nós, né? A nossa história vem de antepassados, então a gente tem história para contar. E hoje se perdeu um pouco isso, né? Essa tradição de você sentar junto com alguém mais velho ali, contar história, e você relembrar o passado, aquelas histórias, por exemplo, a Milena falando ali, a mula sem cabeça, essas coisas assim, numa fazenda. Se perdeu um pouquinho essa tradição dessas contações de histórias. Exatamente, exatamente. Dentro das nossas famílias, nas casas e também na educação, enfim. E por isso que a gente precisa resgatar isso, resgatar essa cultura de contar a respeito disso. O problema é que também nós temos uma parte que as pessoas meio que, perdão a palavra, mas demonizam o folclore. E, na verdade, é cultura. É o que aconteceu. São contos de povos. Imagina, antigamente as pessoas não tinham muito o que falar, o que fazer. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje de ficar em redes sociais, de jogos, séries, filmes, enfim. O que eles faziam? Sentavam à beira da fogueira para que eles contassem histórias que eles viveram, que os pais viveram, que os avós viveram, e assim nós temos o que temos hoje culturalmente. Assunto, além do setor de cultura, a parte pedagógica ali durante o ano, durante as atividades, o que é feito com as crianças, o trabalho em sala, para falar um pouquinho mais sobre o folclore? Então, nós estamos com vários trabalhos, nossas escolas, nós temos 38 unidades entre escolas e CMEs. Todas elas estão desenvolvendo trabalhos com as crianças sobre o folclore. E igual tudo que a gente falou aqui, né? Não só os contos antigos de Saci, Yara, Mula Sem Cabeça, mas também a cultura brasileira. E aí, daqui a pouquinho, a gente também entra na Semana da Pátria, né? Que também é bem importante. Então, as crianças já estão sendo preparadas, ouvindo a respeito disso, ouvindo a respeito da cultura mato-grossense, e todas as nossas unidades estão com atividades lindíssimas. Tem muita coisa que a gente tem divulgado no Instagram da Secretaria de Educação, né? E tem sido muito legal, como a gente falou, ver o brilho no olho das crianças dessas atividades. E o que eles mais gostam, olha, quando eles começam a descobrir essas histórias, o que eles mais gostam, o que mais chama a atenção das crianças? Eles gostam muito das histórias contadas, né? Interpretadas, que os professores eles dão o melhor deles mesmo, e eles interpretam essas histórias e depois eles colocam geralmente a mão na massa. Hoje antes de vir para cá, eu acabei de receber de berçário fazendo atividade. Olha, eu já ia perguntar a partir de qual idade que estava sendo trabalhada. Berçário, a partir do berçário eles já estão fazendo. Então, atividades manuais, que eles, do jeitinho deles, claro, mas depois da prof incentivar a fazer uma apresentação, contar uma história, cantar uma musiquinha, né, uma cantiga de roda, que eles amam muito também. E a música também é uma fonte poderosa para essa transmissão cultural. Então, isso é muito legal também. Através da música, inclusive, né, as musiquinhas, né, as cantigas de roda, fazem elas memorizar, inclusive, essas histórias, né, que é uma forma de história cantada, né. Essa semana mesmo, a filha de uma amiga minha chegou em casa fantasiada de, acho que era lobo, salvo engano, e aí chegou falando, tem o lobo, mas lá também tinha o lobisomem, que ela ficou assim, encantada, porque nunca tinha ouvido falar da história do lobisomem, né? Então é um resgate, né? Exatamente, exatamente. As crianças amam e a música comunica muito com elas. Tem crianças de berçário, como eu falei, uma vez eu fui fazer umas cantigas de rodas com as crianças, e crianças de berçário, imagina, não falam. Não, mas elas já gesticulam quando a gente começa. Meu pintinho amarelinho. E elas já começam a fazer, enfim. Isso é folclore, isso é cultura e isso é muito importante. E além do trabalho realizado na escola, o trabalho realizado em casa com os pais é uma extensão muito importante.
Exatamente. Não tem como a gente trabalhar sozinha, né? O trabalho de educação e família é um trabalho de mãos dadas, é um elo, né? Então, é muito importante que os pais também falem a respeito disso, fortifiquem, deixem as crianças se expressarem, porque eles vão chegar em casa, igual você falou da filha da sua amiga, eles vão chegar em casa querendo contar tudo, querendo mostrar, querendo explicar, e do jeitinho deles. E isso é o mais especial, né? E é importante também não contrariar, né? Não contradizer o que está sendo ensinado ali. Às vezes as crianças chegam numa animação, eu aprendi isso, 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 e o pai, às vezes, por conta, às vezes, de uma religião, um exemplo, quer contrariar o que está sendo ensinado, que está ali no livro, que está dentro das atividades, que está no regulamento não, né? Mas o que está sendo ensinado dentro da escola. Exatamente, é porque a gente volta em tudo que estamos falando, né? A gente quebra uma cultura, a gente quebra um ensinamento de uma criança. E é importante que as crianças tenham acesso a essa cultura. É importante que as crianças ouçam sobre isso. É igual a história do Papai Noel. Papai Noel a gente sabe, conhece muito bem, mas para a criança aquilo é um mundo novo. Ela vai chegar a hora que ela não vai mais acreditar no Papai Noel. E tá tudo bem. São fases da vida. E todas essas fases precisam ser respeitadas. A criança precisa ser respeitada em cada fase dela. A criança aprende com a brincadeira, a criança aprende com a música, a criança aprende com as histórias. Então a gente precisa respeitar as fases. O momento lúdico, né? É o momento lúdico dela, né? Ela vai passar por essa fase, quando tiver maior, ela tem esse discernimento do que é real e do que não é. Exatamente. Inclusive, a aprendizagem, o ensino-aprendizagem da criança, ele só é fortificado através do lúdico. A criança não vai aprender escrevendo. Ela vai aprender andando em linha reta, ela vai aprender dominando uma bola, ela vai aprender enchendo a areia, o baldinho de areia. Isso é desenvolvimento motor, isso é desenvolvimento cognitivo. Então, tudo isso casa para que a criança tenha um desenvolvimento integral. Natália, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por dispor um pouquinho do seu tempo e vir aqui ter essa conversa tão bacana. E a Sorriso FM sempre está de portas abertas também, tanto para a Secretaria de Educação quanto para a Secretaria de Cultura também. Muito obrigada, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês.